Olá, eu sou a Tita e hoje venho responder a mais uma tag. A tag de hoje chama-se os meus hábitos de leitura. Eu fiz no canal da Bárbara, o Be Beauty Blog, vou deixar o link cá em baixo. A Bárbara já respondeu a esta tag há algum tempo. Eu na altura achei interessante e registrei no meu caderno, mas sempre fui adiando a tag. Confesso que houve uma altura que me esqueci que queria responder a esta tag, mas hoje finalmente venho responder. São 7 perguntinhas, portanto vamos começar. Primeira pergunta: quando é que lês? De manhã, à tarde ou à noite? Bem, eu maioritariamente leio à noite, depois de jantar e antes de me deitar. Gosto de ler sentada na minha cama. Leio uma hora e meia por aí. Mas se estiver em casa, sem nada para fazer, e se me apetecer ler durante o dia, leio, não tenho problema. Portanto, eu basicamente leio quando tenho tempo e quando tenho vontade. Segunda pergunta: lês um livro de cada vez? Sim. Prefiro, por norma, grande maioria das vezes, ler um livro de cada vez. Há exceções, e aconteceu, por exemplo, quando eu estive agora a fazer formação. Em casa à noite li um livro físico, de preferência aqueles calhamaços maiorzinhos, que para andar no dia a dia com eles não são muito prático. E enquanto ia para o curso, levava o meu Kindle comigo, e como chegava cerca de 25 minutos mais cedo por causa dos transportes, optava esse tempo para ler no Kindle. Portanto, fui lendo 2 livros em simultâneo, mas por norma prefiro me dedicar exclusivamente a um livro. Absorvo melhor a história. Terceira pergunta: qual é o teu lugar preferido para ler? Bem, eu por norma gosto de ler no sofá, sentada ou então esticada, com as pernas assim esticaditas, ou então sentada na minha cama. Quarta pergunta: o que fazes primeiro? Lês o livro ou vês o filme? Por norma, se estou interessada quer no livro, quer no filme, prefiro ler o livro e depois ver o filme. Também acontece, quando isso acontece, também, por norma, não gosto tanto do filme como gosto do livro. Quando estamos a ler, imaginamos as cenas à nossa medida, à nossa maneira, e depois a representação no cinema não é aquilo que imaginamos. Há claro que há exceções, e houve filmes que adorei, mesmo tendo lido o livro que adorei e que depois gostei imenso do filme. Também já me aconteceu o contrário, ler o filme e depois ler o livro. E porquê? Porque gostei tanto do filme que quis ler o livro. Aconteceu, por exemplo, com Os Senhores dos Anéis. Eu fui o primeiro filme sem ler os livros e depois de ver o filme disse: não, eu adorei isto, eu tenho que ler os livros. E na altura li a trilogia emprestada, já comprei porque foi um dos livros que adorei e portanto tinha que ter na estante. Outro exemplo, por exemplo, Os Homens que Odeiam as Mulheres. Eu vi o filme, não tinha lido os livros e gostei bastante do filme. Entretanto, tenho uns livros na estante à espera de os ler, porque quero muito ler. Portanto, próxima pergunta: qual o formato de livro que preferes? Eu já não me lembro o que é que a Bárbara respondeu aqui, portanto que era para ver o que tipo, mas penso que deixam a falar que era em formato físico ou formato e-book. Eu neste momento gosto de ambos. Têm ambos vantagens. É óbvio que se for um livro de um autor preferido, de uma série que eu tenha, que gosto de ter o formato físico, porque eu gosto de ter na estante, mas os e-books também têm muitas vantagens. Portanto, eu não tenho um formato favorito, eu gosto dos dois. 6. Tens algum hábito exclusivo ao ler? Um hábito exclusivo ao ler, nem por isso. Gosto de terminar as leituras no final dos capítulos, ou quando os capítulos são muito longos, sem aquelas divisões. Às vezes há determinados tipos de livros que têm no meio dos capítulos uma subdivisão, porque eu não gosto muito de deixar a leitura a meio de uma folha, de um capítulo. Não.
É claro que se estiver a ser à espera, por exemplo, uma sala de espera para alguma coisa, estou a ler, é chamada à minha vez, eu tenho que parar. Mas se estou a ler descontraída em casa, eu gosto de deixar as leituras no meio dos capítulos. Também não sou daquelas pessoas que estou a ler, não vou comer, não vou beber. Não tenho problema com isso. Se tiver sede, bebo. Por exemplo, no inverno gosto imenso de estar a ler e estar a beber chá. Sou capaz de estar a ler e a comer bolachinhas, a comer chocolates, o que for. Portanto, não tenho. Eu cheguei, ainda antes de ter o Kindle, portanto, ainda com um livro físico, cheguei a almoçar e estar a fazer sessão de equilibrismo com o livro. Portanto, não tenho assim nada exclusivo. Sétima e última pergunta. As capas de uma série têm de combinar ou não importa? Depende. É claro que eu gosto, ou gostaria de ter, se é uma série tudo igual, tudo bonitinho, os livros todos do mesmo tamanho, as capas todas do mesmo género. Mas às vezes temos que confessar que às vezes é difícil conseguir isso. Ou porque em Portugal as séries começam a ser editadas e depois do nada ou decidem suspender ou decidem, para lá, vamos fazer aqui uma maquilhagem na capa e vamos mudar isto e tornar isto completamente diferente, numa tentativa de apelar a novos leitores. Mas por norma, é claro que gostaria de ter sempre as capas todas direitinhas e a combinar, mas acho que nem sempre é possível. E pronto, esta foi a tag. Espero que tenham gostado. Respondam se quiserem, deixem-me os links aqui em baixo. E um beijinho e até a próxima. Tchau!